1197. Uma força de cruzados alemães chega à Terra Santa. Lá descobrem que a Ordem do Hospital de Santa Maria dos Alemães, fundada poucos anos antes na Terceira Cruzada, prospera cuidando dos doentes e hospedando peregrinos. Muitos dos irmãos da Ordem são cavaleiros treinados, que abandonaram a vida militar por uma vocação religiosa de ajudar os doentes e os pobres. Porém, os estados cristãos na costa da Síria e Palestina, enfrentando os poderosos Ayyubides e Saracenos a leste, sofrem crônica falta de combatentes. Os cruzados alemães concluem que os irmãos do Hospital de Santa Maria devem começar a assumir deveres militares. O Sacro Imperador Romano Heinrich VI acredita que uma ordem militar alemã ajudará a focar e manter o interesse alemão na Terra Santa. Em 1197, Heinrich envia um pedido ao Papa Celestino III para reincorporar o hospital alemão como uma ordem militar. O Papa concorda, emitindo uma nova carta para a ordem. Em 1198 surge uma nova ordem militar, uma versão alemã dos Cavaleiros Templários franceses. A Ordem Irmãos da Casa Alemã de Santa Maria é mais conhecida como Cavaleiros Teutônicos. Os Cavaleiros Teutônicos seguem de perto os Templários, adotando quase literalmente suas regras. A regra está em alemão para que todos entendam facilmente. Embora mantenham sua função hospitalar, agora são principalmente uma organização militar. Sua membresia é formada por cavaleiros que precisam de cavalos, armas, equipamentos e equipe de apoio. Como os templários, eles se dedicam ao celibato, pobreza e obediência, bem como à causa da cruzada. São guerreiros que cavalgarão para lutar contra os inimigos da cristandade. A história mais antiga dos Cavaleiros Teutônicos é obscura. Embora possuam algumas propriedades na Terra Santa, a morte precoce de Heinrich VI em 1197 deixa a ordem pequena e obscura por muitos anos. Em sua primeira década, apenas cerca de 2 dúzias de irmãos cavaleiros totalmente consagrados integraram suas fileiras. Em 1210, com a eleição de Hermann von Salza como grande mestre da ordem, inicia-se sua história como grande força nas cruzadas. Hermann von Salza é um daqueles raros homens de visão e habilidade iguais. Suas origens são humildes. Sua família é da classe ministeriale, ou seja, cavaleiresca, mas não exatamente nobre. Gerações atrás, um ancestral de Hermann elevou o status da família com valor, competência ou ambos. O nascimento de Hermann poderia impedi-lo de subir nas fileiras dos templários ou dos hospitalários, mas uma pequena ordem como os Cavaleiros Teutônicos apresenta a ele uma clara oportunidade. Lá, sua personalidade afável e habilidades organizacionais aguçadas se destacam imediatamente. Ainda na casa dos 30 anos, ele é eleito grão-mestre. Em 1215, o novo Sacro Imperador Romano, Friedrich II, nomeia Hermann príncipe do Império e amplia os privilégios da ordem. Em 1217, Hermann se junta à Quinta Cruzada, uma expedição destinada a conquistar o Egito, o centro de poder do sultanato de Ayyubid. Durante a Terceira Cruzada, nos anos de 1190, Ricardo Coração de Leão imaginou uma conquista do Egito que permitiria aos cristãos manter Jerusalém a longo prazo. A Quinta Cruzada busca executar esse plano. Partindo de Chipre sob controle dos cruzados, o exército da Quinta Cruzada cerca Damieta, porto que protege o delta do Nilo.
Embora comande apenas alguns cavaleiros, Hermann se destaca entre o conselho de liderança da cruzada. No fim, a Quinta Cruzada fracassa, mas durante a campanha, Hermann recebe muitas doações e privilégios para sua ordem. Muitos culpam o fracasso da Quinta Cruzada no Santo Imperador Romano. Frederico II não trouxe ajuda direta aos cruzados na hora crítica, mas Hermann permaneceu leal ao imperador. Ele sabe que seus planos de expandir sua ordem dependem da boa vontade do imperador. Na década de 1220, Hermann acompanha Friedrich em assuntos imperiais, mostrando sua habilidade diplomática. Ao anunciar que liderará a sua cruzada, o imperador permite que Hermann promova a Ordem Teutônica como principal força do esforço cruzado alemão. Durante a Sexta Cruzada, liderada por Friedrich, segundo os cavaleiros teutônicos apoiam o imperador com grande contingente. Ao longo da cruzada, Hermann prova ser um recurso diplomático e militar crucial para o imperador. Após longas negociações com o sultão do Egito, Friedrich obtém uma rendição duvidosa de Jerusalém, deixando a cidade insegura nas mãos cristãs. Quanto às relações do Sacro Império Romano com templários, hospitalários e barões dos Estados Cruzados, a cruzada foi um desastre. Friedrich ignora as leis dos Estados Cruzados e tenta impor o domínio imperial, o que provoca a resistência dos nobres e ordens militares residentes na Terra Santa. Hermann evita antagonizar os poderes locais, poupando os cavaleiros teutônicos de represálias após a saída do imperador. Agora nenhum homem está mais próximo do imperador, seja como conselheiro ou como amigo, do que Hermann von Salza. É uma ascensão notável para o filho da mais humilde das famílias de cavaleiros. Além disso, até agora, a Ordem Teutônica cresceu consideravelmente. Além de serem generosamente recompensados por Friedrich, segundo os cavaleiros estão atraindo doações de toda a cristandade. Após suas experiências nas Quinta e Sexta Cruzadas, Hermann chegou à conclusão de que o futuro de sua ordem provavelmente não está principalmente na Terra Santa. Ele recebeu uma oferta intrigante do Duque Conrad da Masóvia, cujas fronteiras polonesas sofrem invasões dos pagãos da selva prussiana. O Duque Conrad quer cavaleiros teutônicos em sua fronteira como um amortecedor contra as invasões prussianas. Hermann responde favoravelmente, enviando um contingente de cavaleiros para estabelecer uma presença na Prússia. Até agora, as cruzadas já estão bem encaminhadas no norte do Báltico, mas nenhuma grande ordem militar se estabeleceu ainda nesta frente. Já Hermann está começando a contemplar a ideia de um grande esforço teutônico na área. A leste do rio Vístula, uma densa floresta cobria a maior parte da terra, desde a costa do Báltico até as terras altas do oeste da Rússia. Boa parte desse território era inacessível. Milhas de madeira morta, vegetação densa, pântanos, lagos e colinas limitavam o assentamento humano à costa e aos vales dos rios. O pasto era cercado por densas florestas de bordo, olmo, carvalho, tilha e freixo. Bisões, ursos, alces e o extinto auroque vagavam pela selva. Assim como os lituanos, a leste, os prussianos medievais eram bálticos. Por volta de 1100 viviam na região há cerca de 3.000 anos. Linguistas encontraram palavras antigas ligadas a abelhas, cavalos e vagões, o que refuta a ideia de que a cultura báltica era primitiva. Porém, a sociedade prussiana estava bem atrás da Europa cristã em vários aspectos. As estruturas feudais eram praticamente inexistentes, dificultando muito a unificação das nações para defesa, comércio ou agricultura.
O território prussiano se estendia pela costa do Báltico até o rio Vístula, no sudoeste. Onze grupos tribais dominavam 11 regiões. Samlanders e Sudovians eram os mais guerreiros e poderosos. Historiadores hoje estimam que a Prússia medieval, como os cavaleiros teutônicos a encontraram, continha cerca de 170 mil pessoas. Eles construíram fortes para se estabelecer na guerra, mas essas estruturas não se pareciam com os castelos cristãos. Eles eram, no entanto, adequados. Antes das Cruzadas do Norte, as tribos prussianas não eram conhecidas por agir unidas. A religião prussiana era um desdobramento do culto à natureza indo-europeu, comparável aos primeiros costumes gregos, romanos, celtas e germânicos. O contato com vikings e cristãos influenciou as ideias prussianas no século X. Missionários ocidentais interagiram com tribos prussianas, mas com pouco efeito. A localização remota do território desestimulava visitantes e invasores. Deixemos os prussianos com as feras brutais, escreveu o primeiro cronista da Polônia no século XII. A elite guerreira era a classe dominante dos prussianos. Os clãs organizavam a vida, reuniam exércitos e administravam justiça. Segundo William Urban, recém-nascidas eram muitas vezes abandonadas, tornando as mulheres prussianas raras e permitindo aos pais exigir alto preço pela noiva. Apesar disso, a poligamia era comum e homens de alta patente tinham várias esposas. Não era incomum para os guerreiros prussianos invadir terras vizinhas em busca de mulheres. Nobres prussianos banhavam-se regularmente em estruturas tipo sauna. Cronistas alemães dizem que eles não temperavam a comida nem dormiam em camas macias. Suas casas ficavam na floresta, cercadas por campos e próximas a um forte de madeira para refúgio. As armas manejadas pelo guerreiro prussiano médio eram bastante precárias. Clavas e pedras funcionavam em emboscadas, mas eram inúteis em batalhas campais contra inimigos com cavalos, armaduras e espadas. Tais armas estavam disponíveis para a nobreza prussiana, que funcionava como cavalaria leve com lanças, espadas, capacetes e camisas de malha. Isso era inferior ao equipamento do cavaleiro ocidental médio, mas era eficaz nas terras baixas pantanosas e colinas acidentadas do território prussiano. William Urban duvida que os nobres prussianos adotariam equipamentos militares ocidentais, mesmo se estivessem disponíveis. A nobreza guerreira prussiana vivia da caça, da guerra e do trabalho de escravos. Mulheres e crianças capturadas em invasões eram forçadas a trabalhos domésticos, serviam como concubinas ou eram vendidas em mercados de escravos. Homens eram vistos como inúteis como escravos, pois podiam escapar facilmente ao trabalhar nas clareiras da floresta. Eram vistos como os trabalhadores ideais. Cristãos da Polônia e Pomerália citaram as invasões de escravos como principal razão para guerrear contra os prussianos pagãos. Alguns escritores modernos descartaram isso como uma desculpa para a expansão agressiva, mas é muito mais realista reconhecer a complexidade do problema. As regiões eram movidas tanto por um interesse em conquista, quanto por um desejo de eliminar as invasões de escravos prussianos. Motivações parecidas levariam alemães do Sacro Império Romano para o conflito. Para os cavaleiros teutônicos, severos monges guerreiros,
A cristianização da região foi um fator motivador importante para entrar na Cruzada Prussiana. No início do século XIII, os Cavaleiros Teutônicos, a ordem militar germânica mais famosa da história, entraram na Prússia a convite de um duque polonês, Konrad da Mazóvia. Konrad se preocupava com sua fronteira, frequentemente atacada por tribos pagãs da selva prussiana. Na época, a ordem teutônica estava firmemente comprometida com sua missão na Terra Santa. No entanto, o grão-mestre Hermann von Salza sentiu que não podia recusar o pedido do duque Konrad. Hermann era um homem de visão considerável, e ele percebeu que a fronteira prussiana poderia ser a chave para o futuro de sua ordem. Em 1230, uma pequena força de cavaleiros teutônicos chegou às margens das florestas prussianas. Eles eram comandados por Konrad von Landsberg, cuja missão era estabelecer uma posição nas terras concedidas pelo Duque de Mesóvia. O contingente de Landsberg era composto por recrutas mais jovens e novos, bem como irmãos muito doentes ou feridos, para se juntarem ao grão-mestre para a cruzada da Terra Santa do Sacro Imperador Romano. Na margem sul do rio Vístula, os cavaleiros teutônicos estabeleceram sua primeira fortaleza prussiana, chamada Vogelsang, isto é, Canto dos Pássaros, assim nomeada pelos cruzados alemães porque ali cantavam muitos homens feridos, não como o rouxinol canta, mas com a canção triste que o cisne canta enquanto é morto. Logo chegaram reforços sob o comando do mestre Hermann Balck, um guerreiro altamente competente que lideraria a cruzada prussiana por muitos anos. Em 1231, a Ordem Teutônica havia construído outro castelo chamado Thorn, oposto ao local de Vogelsang. 2 anos depois, cruzados alemães e poloneses reuniram-se aqui e marcharam ao nordeste para fundar a fortaleza de Marienwerder, em Pomessânia, cerca de meio caminho entre Thorn e o mar. Alguns dos cruzados permaneceram até o inverno, quando foram acompanhados pelos duques Sventepelk e Sambor de Pomeralha para uma invasão à Pagassania. Na Batalha de Rizin sobre o Rio Congelado, os cruzados enfrentaram guerreiros prussianos. Os pagãos avançaram em uma formação de falange, mas foram aterrorizados pela aparição de cavaleiros pomeranianos em sua retaguarda. Os prussianos tentaram fugir, mas foram destruídos por uma emboscada armada por Sventabelg. As campanhas iniciais criaram um padrão. Todo ano, um exército de cruzados, em geral alemães e poloneses, unia-se aos teutônicos para atacar os prussianos. A cada ano, o resultado era o mesmo. Os cavaleiros teutônicos ampliavam seu território, frequentemente erguendo novas fortalezas. Os guerreiros prussianos mostraram uma coragem e tenacidade notáveis, reunindo-se ano após ano para se opor à invasão anual. No entanto, os pagãos não conseguiam resistir à pesada cavalaria ocidental. Uma vez que o exército dos cruzados se dispersava para a temporada, os irmãos teutônicos se retiravam para seus castelos, onde estavam seguros dos contra-ataques prussianos. Os cruzados poloneses forneciam os números necessários para as campanhas anuais de conquista, enquanto os cavaleiros teutônicos guarneciam os castelos durante a entre-safra. Como monges celibatários, os irmãos teutônicos aceitavam guarnecer fortalezas nos meses úmidos e nas noites frias de inverno. Os
cavaleiros teutônicos expandiram seu estado monástico na Prússia durante os anos 1230. No interior leste do rio Vístula, foram estabelecidos fortes em Haden em 1234 e Kreisberg em 1237. Esses postos avançados dos cruzados atraíram colonos da Polônia e da Alemanha, bem como missionários dominicanos ansiosos para espalhar o cristianismo entre os prussianos. Os irmãos teutônicos passaram a criar propriedades rurais para cavaleiros seculares dispostos a se estabelecer e apoiar a cruzada a longo prazo. Após participar de uma cruzada sazonal, o Marquês de Meissen presenteou o mestre Hermann Bulck com 2 grandes barcos. A ordem então usou esses navios para partir para o norte a partir de Marienwerder e estabelecer a fortaleza de Elbing no delta do Vístula em 1237. Imediatamente, cidadãos de Lübeck colonizaram Elbing. A partir daí, os cruzados pressionaram para o nordeste em direção a Samland, separando os prussianos da costa e estabelecendo o castelo de Valga em 1239. Cortados de sua principal rota de comércio, os Pomessanians e Pogassanians, 2 grandes grupos tribais prussianos, chegaram a um acordo com os cavaleiros alemães. A essa altura, a ordem teutônica estava pronta para cercar os pagãos restantes desafiadores e ligar suas terras prussianas com seu território na Livônia, criando um bloco cristão latino da Prússia à Estônia. A resistência estava chegando, e não apenas dos prussianos pagãos. O rápido sucesso da ordem despertou a ira de um de seus antigos aliados, o duque Sventepelk da Pomerânia. Sventepelk percebeu que os novos centros comerciais em Marienwerder e Elbing competiam com seus comerciantes. Em 1242, ele forjou uma aliança com os prussianos pagãos e juntos devastaram os fortes teutônicos e destruíram os assentamentos em Commerland. Isso virou uma guerra de 10 anos. Sventepelk construiu fortes para enfrentar os castelos teutônicos e usou uma frota fluvial de 20 navios para atacar assentamentos alemães. Enquanto isso, os prussianos pagãos, incapazes de superar os cavaleiros teutônicos em batalha aberta, aperfeiçoaram uma técnica de emboscada que lhes permitiu cercar, cortar e aniquilar contingentes teutônicos. No entanto, os irmãos teutônicos mantiveram seu esforço de guerra e o conflito parecia se transformar em um impasse. O equilíbrio foi alterado por outros príncipes poloneses que queriam se juntar à ordem alemã para desalojar Sventepelk da foz do Vístula. Além disso, o Papa pregou uma cruzada contra Sventepelk, acusando-o de interferir no trabalho da igreja na região. Diante dessa oposição, Sventepelk cedeu e aceitou dividir o delta do Vístula com os cavaleiros teutônicos. Os contratempos dos anos 1240 levaram a ordem teutônica a se preparar para uma longa e árdua guerra de repressão. Para lidar com as táticas de guerrilha dos pagãos, eles começaram a recrutar milicianos prussianos nativos que se mostraram bastante eficazes em perturbar os ataques prussianos coordenados. Nobres prussianos convertidos foram até incorporados à cavalaria cristã e são descritos nas fontes como cavaleiros nativos. Mas o mais importante, o Papa Inocêncio IV concedeu aos irmãos teutônicos o privilégio de uma cruzada perpétua em 1245, permitindo que a ordem recrutasse voluntários para a Guerra Santa durante todo o ano.
O Tratado de Kreisberg, em 1249, concedeu aos prussianos nativos convertidos liberdades civis desde que aderissem à lei cristã. O ano de 1250 marcou o ressurgimento dos cavaleiros teutônicos. Na sua frente livoniana, um dos seus principais inimigos, Mindiges da Lituânia, converteu-se ao cristianismo. Os irmãos teutônicos respeitaram sua conversão, cessaram os ataques aos seus territórios e aproveitaram a oportunidade para torná-lo um aliado. Enquanto isso, os prussianos pagãos sofreram seu maior revés de 1254 a 1256, com a chegada de um enorme exército alemão de cruzados liderado pelo rei Odegar II da Boêmia, o governante mais poderoso do Sacro Império Romano. O exército do rei boêmio era tão grande que os nativos pagãos perceberam que a resistência era inútil. Otogar construiu a fortaleza de Königsberg, nomeada em sua homenagem, e garantiu o controle teutônico sobre Samland. Este parecia ser o momento decisivo. O cristianismo latino parecia perto de triunfar no Báltico. No entanto, os anos 1260 veriam as tribos prussianas se unirem em uma revolta de poder e coordenação até então desconhecidos. Esta revolta, conhecida na história como a Grande Revolta Prussiana, levaria a ordem teutônica no Báltico à beira da destruição. O ano é 1242, o lugar é o Lago Peipus, entre a Estônia e a Rússia modernas. Lá, em meio a essas vastas águas congeladas, uma batalha está prestes a acontecer. De um lado, o exército da República Russa de Novgorod, liderado pelo jovem príncipe guerreiro 21 anos corajosamente chamado de volta do exílio a tempo de defender seu povo. No outro lado, o ramo livoniano dos cavaleiros teutônicos, monges guerreiros ferozes em pesadas armaduras sobre cavalos de guerra. Os cavaleiros teutônicos lideram as Cruzadas do Norte, iniciativa da cristandade latina para converter os povos pagãos do Báltico. Hoje, porém, o inimigo que enfrentam também é cristão, mas de outro rito. Alexandre e seu povo são ortodoxos orientais. A batalha que está prestes a acontecer representa mais do que um confronto entre dois poderes concorrentes. É uma disputa entre o cristianismo ocidental e oriental. O resultado definirá quem influenciará a região. Desde 1217, os cavaleiros teutônicos têm se envolvido em uma longa guerra para subjugar as tribos pagãs da Prússia. Recentemente, a influência deles se expandiu. Em 1237, o Papa Gregório IX dissolve os Irmãos da Espada e concede suas terras na Livônia aos cavaleiros teutônicos. Isso amplia o domínio da Ordem Teutônica no Báltico e os coloca no controle das Cruzadas do Norte. Mas o Papa Gregório IX quer algo em troca: ajuda em seu novo projeto, uma cruzada contra os russos. A expansão do poder teutônico no Báltico não passou despercebida pela República Russa de Novgorod, que fica próxima. Antes, Novgorod dominava letes e estonianos, que agora estão sob controle ocidental. Isso leva a confrontos de fronteira entre os exércitos de Novgorod e os ocidentais. Inicialmente, o Papa pensa em remediar a questão enviando missionários para Novgorod, mas os russos não estão interessados em se converter ao cristianismo latino. Em 1234, o príncipe Yaroslav lidera o exército de Novgorod em uma expedição que devasta a missão latina na Finlândia. Após o ataque, o Papa Gregório IX decide parar de enviar missionários. Ele envia um legado papal aos cavaleiros teutônicos com instruções para organizar uma cruzada para conquistar Novgorod. A Ordem Teutônica não está disposta a entrar em outra guerra. Seus números estão esticados ao máximo, guarnecendo os castelos da Livônia e travando campanhas regulares para manter e expandir seu território na Prússia.
1240 parece o momento ideal para os ocidentais atacarem. Conflito civil assola Novgorod. O príncipe Alexander disputa o controle com outros príncipes russos. Após vencer um ataque da Suécia, Alexander é exilado por seus súditos. Enquanto isso, os cavaleiros teutônicos avançam para o território de Novgorod. Em setembro, eles ocupam Zborsk e Pskov. No início de 1241, eles capturam Wad e Ingria, o território entre Novgorod e o Golfo da Finlândia. Cidadãos de Novgorod, alarmados com a invasão, pedem ao príncipe exilado que retome o poder e lidere a defesa. Alexander Nevsky responde ao chamado e assume o comando. Alexander lidera uma pequena força para impedir a ocupação dos cavaleiros teutônicos na fronteira ocidental de Novgorod. Ele expulsa a guarnição em Wad e ocupa todas as estradas até Pskov. Ele chega até a diocese latina de Dorpat. Porém, cavaleiros ocidentais liderados pelo bispo Hermann de Dorpat derrotam os novgorodianos e obrigam Alexandre a recuar. O bispo Hermann é um dos magnatas mais importantes da Livônia, tanto príncipe quanto bispo. Com a ordem teutônica, ele reúne um exército para enfrentar o contra-ataque de Alexandre. Alexandre mobiliza as forças de Novgorod para enfrentá-los. Em abril de 1242, exércitos ocidental e oriental se enfrentam no lago Bypass. Por ser seu território invadido, Alexandre pode escolher onde será o confronto. Alexandre sabe que a principal arma da ordem teutônica é a carga de seus cavaleiros blindados. Ele acha que o lago congelado reduzirá a eficácia da carga, favorecendo suas forças mais numerosas. Bispo Hermann e os cavaleiros teutônicos lideram uma força de talvez 2.500, tudo o que eles conseguiram poupar, sem comprometer suas posições na Livônia e Prússia. A maioria do seu exército é formada por cerca de 1.000 soldados de infantaria estonianos. O bispo Hermann comanda centenas de cavaleiros alemães e dinamarqueses. Apenas cerca de 100 irmãos cavaleiros fortemente blindados do ramo livoniano da Ordem Teutônica estão presentes, sendo o grupo mais poderoso do exército. Do outro lado do lago, Alexander lidera cerca de 5.000 tropas. Nos flancos, ele coloca sua comitiva de cavalaria, os guerreiros mais valiosos de Deus Navarra. O centro é formado principalmente pela milícia de Deus Navarra e pela infantaria de Alexander. À direita, ele coloca poucos arqueiros montados. Alexander posiciona seu exército em formação e espera o inimigo avançar. Bispo Hermann começa a batalha com uma carga de cavalaria, esperando romper o centro russo. Os pesados cavaleiros ocidentais formam a ponta de lança de uma coluna reforçada por cavalaria leve e infantaria. Inicialmente, essa carga inflige baixas severas na vanguarda russa. Enquanto as forças ocidentais leves avançam para apoiar a cavalaria pesada, o centro russo resiste. O combate é brutal, com a infantaria de ambos os lados sofrendo pesadas baixas. No entanto, a própria cavalaria de elite de Alexandre foi mantida em reserva nas laterais. Alexandre lidera seus cavaleiros em um movimento de pinça, cercando as forças ocidentais menores. Os ocidentais recuam desordenados enquanto os cavaleiros de Alexandre destroem a infantaria estoniana. A maioria dos cavaleiros irmãos escapa, Apenas uns 20 morrem em batalha. A vitória pertence a Alexandre e Novgorod. A cruzada é derrotada. A invasão parou. Novgorod não cairá sob o domínio latino. Alexander não quer perseguir os ocidentais em seu território. Sua única preocupação é eliminar a ameaça a Novgorod. Ele acabou de ganhar uma grande vitória, mas os cavaleiros teutônicos sofreram pequenas perdas, que podem ser facilmente repostas. A força dos ocidentais na Livônia e Prússia persiste. Alexandre começa as negociações. Ele oferece termos generosos à ordem teutônica, prontamente aceitos pelos cavaleiros. Alexandre deixa Pskov e regiões de fronteira.
Ambos os lados libertam seus prisioneiros. É estabelecida uma trégua aceitável para ambos. A longo prazo, o resultado provavelmente foi benéfico para a Ordem Teutônica. O Papa teve que aceitar que a conquista de Novgorod era impossível e os cavaleiros irmãos não precisavam mais gastar recursos para esse fim. A Ordem fez um acordo com o príncipe Alexander, permitindo-lhe seguir com a dominação da Livônia e Prússia. A trégua também beneficiou Alexander, que queria focar no combate à ameaça mongol do leste. A Batalha no Gelo se tornou lendária. Em 1938, o filme russo Alexander Nevsky retratou a batalha de forma bastante ficcional, mais influenciado pela política do século XX do que pela história real. O filme exagera as diferenças nas armas e armaduras, mostrando os novgorodianos quase como camponeses do século XX em uma revolta comunista contra uma ordem teutônica elitista. Alexander Nevsky tornou-se herói na história russa, e sua atuação brilhante na Batalha no Gelo é fundamental para seu prestígio. Os anos de 1260 viram o maior desafio ao domínio dos cavaleiros teutônicos em seu estado monástico da Prússia. Esse foi um período de revolta. Os prussianos, pagãos nativos, alcançaram um nível de unidade como nunca antes e juntos eles revidaram contra os conquistadores teutônicos. O objetivo dos prussianos era expulsar os monges guerreiros cristãos para sempre. Além de cooperarem juntos, as tribos prussianas ganharam um aliado em um dos príncipes territoriais poloneses, Mestwin, segundo duque da Pomerânia. Mestwin era filho do duque Sventpelk da Pomerânia, um aliado e inimigo do passado da Ordem Teutônica. Os prussianos aprenderam muito com seus conquistadores, e sua revolta foi bem equipada e bem organizada. Eles possuíam bestas e sabiam construir máquinas de cerco. Além disso, os prussianos haviam adaptado certas táticas de batalha cristãs e, assim, estavam preparados para enfrentar os irmãos teutônicos em combate aberto. Tudo começou com a desobediência dos Samogitians. Os Samogitians derrotaram o mestre livoniano da Ordem Teutônica em batalha, matando 33 de seus irmãos cavaleiros. Eles causaram ataques devastadores aos nativos da Prússia nas terras teutônicas. Esses ataques visavam mostrar a incapacidade dos monges guerreiros cristãos de proteger seus súditos e convencer os clãs prussianos a aderir à rebelião. Os Samogitians até forçaram um novo aliado recente dos irmãos teutônicos, Mindiges da Lituânia, a renunciar ao cristianismo. Sistematicamente, os prussianos penetraram profundamente no território teutônico, invadindo castelos, massacrando guarnições e massacrando colonos. O Papa Urbano IV organizava uma cruzada contra os mongóis quando soube dos desastres da Ordem Teutônica na Prússia. O Papa imediatamente deixou de lado seus planos para uma cruzada mongol e começou a recrutar soldados para uma campanha no norte para salvar o Estado teutônico. Porém, os primeiros reforços dos cruzados foram derrotados em batalha pelos prussianos. Muitos prussianos pagãos, por falarem alemão, conseguiram se infiltrar nos acampamentos teutônicos. Os irmãos teutônicos, que sempre foram em número muito menor, anteriormente confiavam em seu equipamento superior e táticas, especialmente o poder devastador de sua cavalaria pesada. Mas as táticas muito aprimoradas dos prussianos significavam que agora eles podiam usar seu número esmagador em situações de combate. Entre 1260 e 1264, 2 mestres dos cavaleiros teutônicos foram mortos em batalha, e a Ordem perdeu a maioria de suas fortalezas, inclusive o grande castelo de Marienwerder, base central da Ordem desde 1233.
Königsberg foi salva apenas pelos reforços da Ordem da Livônia. Menos de 10 anos antes, os cavaleiros teutônicos pareciam prestes a eliminar os últimos focos de resistência prussiana. Agora, a situação estava completamente invertida, e os pagãos nativos estavam à beira de eliminar a presença da Ordem no Báltico. Verdadeiramente era uma guerra santa para os prussianos, assim como sempre foi para os irmãos teutônicos. As vitórias pagãs pareciam confirmar o poder dos antigos deuses, e mais clãs prussianos se juntaram à revolta, assim como os lituanos. Os exércitos pagãos até penetravam na Polônia cristã, ecoando os dias de invasões pagãs nas fronteiras polonesas que haviam motivado a cruzada prussiana para começar. Apesar da gravidade, os cavaleiros teutônicos recusaram-se a desistir. Refugiados em seus poucos castelos restantes, os monges guerreiros se prepararam para uma amarga e exaustiva guerra de atrito. Os irmãos trabalharam de perto com o Papa e a Igreja na Alemanha para organizar novas cruzadas. Várias grandes cruzadas alemãs ajudaram a estabilizar a situação. Em 1265, os cruzados chegaram liderados pelo Duque de Brunswick e o Landgrave da Turíngia. Em 1266, uma cruzada chegou de Brandemburgo, e em 1272, o Marquês de Meissen apareceu com reforços. Essas cruzadas permitiram aos irmãos teutônicos recapturar fortalezas, que foram reconstruídas com tijolo ou pedra. Os monges guerreiros usaram suas tropas auxiliares prussianas cristianizadas, que se infiltraram nos acampamentos pagãos e perturbaram as operações. Emboscadas e invasões bem executadas pelos irmãos teutônicos provaram ser devastadoras para a coalizão prussiana, que começou a rachar. Clãs abandonaram a revolta, e muitos dos que resistiram fugiram para o leste em busca de abrigo entre os lituanos. Em 1277 acabou. As nações prussianas centrais se submeteram aos cavaleiros teutônicos. Os eventos da Grande Revolta Prussiana são um testemunho de ambos os lados envolvidos. Os prussianos pagãos nativos mostraram-se bastante adaptáveis e resilientes diante de um poderoso conquistador. A tenacidade dos cavaleiros teutônicos prevaleceu no fim. Crucial para a Ordem Teutônica foi o fluxo constante de cruzadas reforçadoras chegando do oeste, que permitiu aos irmãos desgastar a resistência prussiana. Mas o desafio não acabou para os cavaleiros teutônicos. Depois enfrentariam a resistência do valente chefe prussiano Schumann dos Sudovianos. Aprenderemos mais sobre ele em um futuro vídeo da série. Mas primeiro, no próximo vídeo, linkado abaixo e na sua tela, seguiremos as façanhas de Martin von Galen, um temível mercenário das terras de fronteira que caçava pagãos para os cavaleiros teutônicos. Em 1244, Koln, no estado teutônico da Prússia. Os cavaleiros teutônicos acabaram de ser derrotados em uma grande batalha contra os prussianos pagãos. Martin von Galen é um jovem cuja família se mudou para Koln como colonos no estado teutônico. Agora, os cavaleiros teutônicos, derrotados, estão impotentes para proteger os colonos cristãos. As tribos pagãs descem sobre Koln, queimando as terras agrícolas e reunindo o povo como escravos. Martin e família estão entre os capturados. Enquanto Martin e sua família são levados para a selva prussiana, sua irmã mais velha, grávida, não consegue acompanhar,
Os guerreiros prussianos tiram a garota da fila e a matam diante do jovem Martin. É um momento que virá a definir a vida de Martin. Cinco anos depois, uma grande cruzada alemã chega à Prússia e aniquila a tribo prussiana que havia capturado a família de Martin. O adolescente Martin é libertado. Ele volta ao território cristão mais determinado. Ele decidiu dedicar-se a lutar contra os pagãos. Como escravo, Martin aprende habilidades úteis para os cavaleiros teutônicos. Ele tem conhecimento interno sobre os costumes e hábitos das tribos prussianas e fala vários dialetos prussianos. Nos anos 1250, Martin serve em diversos exércitos dos cruzados. Por volta de 1260, ele serve em Com, na fronteira mais perigosa do estado teutônico. Ele é o batedor dos irmãos que protegem a fortaleza de Heiden. Desde o início, fica claro que Martin é um guerreiro habilidoso. Ele é notavelmente forte e mostra muita resistência. Ele é muito dedicado sem se abalar por perigo, distância ou desconforto. Apesar de jovem, ele tem uma missão sombria, vingança. Durante este período inicial, Martin está em patrulha com um irmão teutônico no meio do deserto. Eles acham um acampamento com 5 prussianos. Esporeando seus cavalos, Martin e o irmão fogem enquanto os prussianos os perseguem. Tentando escapar, Martin e o irmão descem dos cavalos e os mandam correr, enquanto eles mesmos tentam se esgueirar pela vegetação rasteira. Mas o truque falha. Os prussianos capturam Martin e seu companheiro. Enquanto 3 dos pagãos partem para pegar os cavalos, os outros ficam para vigiar os prisioneiros. Após um tempo, os guardas resolvem matar os prisioneiros e tomar seus bens valiosos. Antes de ser decapitado, Martin fala em prussiano. "Não me mate assim, minha camisa é muito valiosa. Tire-a primeiro para não sujar de sangue." Os prussianos, rindo, agradecem a ele pelo conselho e então procedem a desamarrá-lo para poderem despi-lo. Assim que suas mãos estão livres, Martin soca um prussiano na garganta, derrubando-o instantaneamente. Ele pega a espada do homem e mata os 2 pagãos. Após libertar o irmão teutônico, Martin e seu companheiro perseguem os 3 prussianos restantes, pulando sobre eles enquanto eles estão levando os cavalos de volta. Todos os 3 prussianos são mortos. Martin e o irmão saqueiam o acampamento e retornam à fortaleza de Heiden. Ao longo dos anos, Martin se destaca nas guerras prussianas. Ele lidera um grupo de fronteiriços robustos, alemães, eslavos e prussianos convertidos, com nomes como Conrádio o Diabo e Kudar o Sadoviano. Eles caçam nas terras selvagens da fronteira. Eles atacam tropas e vilas, trazendo muitos saques e prisioneiros para os irmãos teutônicos. Martin logo é temido entre as tribos prussianas, e histórias de suas façanhas são contadas ao redor de muitas fogueiras. Por 1286, Martin tem cerca de 50 anos e recebe informações de Königsberg. Um jovem nobre pagão está irritado com um de seus parentes que o roubou de sua herança. O jovem pagão conta aos cavaleiros teutônicos sobre os planos de casamento dos parentes. Martin é enviado pelos cavaleiros para atacar. Leva 20 invasores experientes e segue com o jovem pagão direto para a festa de casamento. Lá encontram cerca de 70 nobres pagãos embriagados festejando.
Impiedosamente, Martin e seus homens atacam eles, matando homens à esquerda e à direita e reunindo as mulheres e crianças para serem levadas como cativas. Finalmente, Martin encontra o jovem noivo dormindo com sua noiva em seus braços. O cronista relata que ele teria preferido apenas deixá-los em paz no dia do casamento deles, mas não Martin. Com um grito horrível, Martin acorda-os, amarra-os e os leva como prisioneiros com os outros. Enquanto isso, seus companheiros de Martin recolhem os valiosos presentes de casamento para levar como espólio. Martin nunca se aposenta. Ao envelhecer, ele aprofunda ainda mais suas incursões em território pagão. Finalmente, ele morre como viveu, violentamente, por volta de 1295, durante uma incursão no distante rio Bug. A vida de Martin oferece uma visão sobre os sombrios confrontos entre pagãos e cristãos que assolaram a selva prussiana no século XIII. Traumatizado pelos horrores iniciais infligidos à sua família, Martin se tornou muito aquilo que ele inicialmente odiava. No entanto, o historiador William Urban aponta que a lenda de Martin ganhou um certo respeito entre os próprios pagãos, assim como os cristãos passaram a respeitar o valente chefe prussiano, Schumann. Nessas batalhas brutais, os guerreiros frequentemente desenvolviam respeito pela coragem do inimigo. E ainda assim, esses conflitos são um lembrete cruel da crueldade humana que pode destruir a inocência e deixar um legado de violência amarga. Ano é 1274. Os Cavaleiros Teutônicos, uma poderosa ordem de monges guerreiros cristãos, mantêm um domínio tênue sobre a remota fronteira da Prússia. O território é o principal campo de batalha das Cruzadas do Norte, um esforço do cristianismo latino para submeter e cristianizar o Báltico pagão e outras regiões do Nordeste. Os Cavaleiros Teutônicos acabaram de derrotar o maior desafio ao seu domínio, a Grande Revolta Prussiana, que durou cerca de 15 anos. Embora a revolta tenha sido esmagada, a ordem teutônica fica abalada e com falta de fundos e homens. A ordem já não pode lançar campanhas em grande escala. Agora eles devem fazer uso de táticas de guerrilha, saindo em ataques relâmpago de sua rede de castelos. Com o fim da Grande Revolta, duas das tribos prussianas mais importantes, os Natangianos e os Barchans, se submeteram aos cavaleiros. Mas uma tribo prussiana ainda desafia os irmãos teutônicos, os Sudovianos. Os Sudovianos são bastante numerosos e seus jovens são criados como guerreiros capazes. Os territórios sudovianos ficam bem a leste, entre pântanos e florestas densas. Os sudovianos demonstram desobediência atacando equipes que reconstruem Bartenstein, importante castelo teutônico no centro de Barcha. Os sudovianos matam todos os homens e queimam o local. Isso é um golpe sério para os irmãos teutônicos, já que Bartenstein é chave em sua linha defensiva na perigosa fronteira. O líder dos pseudovianos é o astuto e audaz chefe tribal Schumann. As invasões sudovianas espalham terror pelo território controlado pelos teutônicos. Em 1276, Chicumand enfrenta reveses quando seus pequenos grupos de invasão são derrotados por contra-ataques teutônicos. Determinado a superar os cavaleiros irmãos, Schumann forja uma aliança com os lituanos. Em 1277, ele lidera uma grande coalizão sudoviana-lituana através de Kom até Marienwerder e finalmente para Pagassania, queimando vilas ao longo do caminho.
Schumann atingiu o coração do Estado teutônico e revelou a incapacidade da Ordem de proteger seus territórios. Isso faz com que outra tribo, os Pagazanianos, há muito pacificada, se rebele de repente. Os cavaleiros teutônicos estão em uma posição difícil. Eles suprimem os Pagazanianos rebeldes, mas não têm tropas para atacar os sudovianos em grande escala. Eles elaboram um plano para minar Schumann. Pequenos grupos de guerra são lançados na Sudóvia, onde os cavaleiros irmãos devastam brutalmente os chefes locais para desencorajá-los de manter laços com Skumad. Um personagem interessante deste período de guerra de guerrilha é Martin von Galen, um aventureiro que participa das invasões à Sudóvia. Uma conta fascinante das crônicas descreve uma invasão típica deste período. Note que Martin inclui alemães e prussianos nativos em sua banda de guerra. Com 4 alemães e 11 prussianos, Martin atacou uma certa aldeia em Sudóvia, matando ou capturando as pessoas. Na longa viagem de volta, ele parou para comer e descansar com os amigos, sem medo após o trabalho. Quando o inimigo irrompeu entre eles, mataram seus 4 camaradas alemães, enquanto os outros fugiram, deixando ali todas as suas armas e comida. Os pseudovianos ficaram muito felizes. Enquanto isso, Martin circulava com raiva pela floresta e reunia seus camaradas sobreviventes. Como eles haviam perdido todas as suas armas, ele se infiltrou entre o inimigo enquanto eles dormiam e roubou suas espadas, escudos e lanças. E quando ele as tinha, foi até seus companheiros escondidos, e eles silenciosamente mataram todos aqueles que encontraram, exceto um que tentou fugir, e Martin o matou. Então pegaram o butim, as armas e outros itens trazidos pelos pagãos e voltaram para casa. No inverno de 1280, o marechal teutônico Conrad, o jovem, lidera uma devastadora incursão em regiões antes intocadas pelos cristãos. Enquanto isso, a Ordem também tem sucesso de outras formas. Chefes sudovianos, incapazes de resistir às incursões da Ordem, rendem-se um após o outro. A Ordem está tornando esses chefes aliados, dando-lhes senhorios e direitos feudais em seus territórios. Schumann percebe que está sem aliados. Em 1281, o mestre teutônico da Prússia, Mongold von Sternberg, lidera um ataque contra a fortaleza de Schumann, matando os habitantes. Cada vez mais, os cavaleiros são capazes de capturar qualquer fortaleza pagã que desejem. Durante esse período, um jovem cavaleiro irmão chamado Louis von Liebenzell é capturado por Schumann e vive para contar a história. Seu relato de sua experiência como prisioneiro de Schumann fornece uma visão incrível da vida entre os pseudovianos. Quando Louis caiu nas mãos do inimigo, ele foi levado acorrentado até Schumann e informado que havia sido escolhido para lutar contra um oponente à sua altura. Schumann pretendia que isso fosse humorístico e manteve Louis perto dele. Certo dia, Schumann foi ao local de reunião dos nobres sudovianos, como de costume, levando Louis de forma amigável, apesar de ser prisioneiro. Durante a bebedeira, a discussão foi tanta que um nobre sudoviano irritou Louis com palavras afiadas e insultuosas. Então Louis falou para Schumann: "Você me trouxe aqui com a intenção de deixá-lo usar tais palavras maldosas para que ele possa me insultar e ameaçar?" E Schumann disse: "Você verá que lamento que ele esteja te incomodando, e se você tiver a coragem de vingar seu erro, eu estarei ao seu lado, não importa o quê." E quando ele ouviu isso, Louis, com raiva, sacou sua espada e derrubou aquele sudoviano na frente de todos, de modo que ele morreu. Depois, Louis foi solto por um jovem do séquito de Schumann e levado aos irmãos.
Em 1282, a Ordem Teutônica recebe apoio dos poloneses quando o príncipe Lezik, o Negro, lidera grande exército a Sudóvia e Lituânia. Ao longo de semanas, ele derrota 2 exércitos pagãos em batalha. Em 1283, os cavaleiros teutônicos invadem Sudóvia e encontram pouca resistência. Luís von Labenzell organiza a rendição pacífica de cerca de 1.600 sudovianos que se tornaram seus amigos. Essas pessoas são reassentadas no oeste e recebem novas terras no estado teutônico. Até Schumann, agora um veterano envelhecido e cansado, se rende. A ordem perdoa Schumann por suas rebeliões e lhe concede terras perto de Balga, onde morre pacificamente anos depois. Schumann, mesmo inimigo, é respeitado pelos cavaleiros teutônicos como adversário digno. Os cronistas teutônicos relatam de forma bastante positiva sua vida e feitos. Lentamente sinalizando.